E aí galera, tudo beleza? Hoje eu preparei para vocês uma aula de lógica matemática. Embora não seja objetivo da nossa disciplina estudar lógica matemática, ela pode ajudar aqui na disciplina de técnicas digitais e deve ajudar vocês em atividades de lógica quando vocês estiverem estudando em matemática e fazendo alguma prova que eventualmente pode cair questões de lógica, é bastante comum, além naturalmente de programação. Para quem gosta de programação, existem disciplinas, existem livros que tratam basicamente de lógica de programação. Você vai fazer um programa, você quer resolver um problema. Então você entende a lógica do problema para que você possa resolvê-lo. Tudo começa aqui na lógica. Mas o que é a lógica? Ela tem por objeto de estudo as leis gerais do pensamento e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. Ela é a parte da filosofia que trata do pensamento geral. Ou seja, você vai estudar o que é verdadeiro e o que não é. E a relação entre coisas que podem acontecer. Imagina que você vai trocar o pneu de um carro. Você não vai tirar o pneu antes de levantar o carro. Então, existe uma sequência lógica de atividades a serem feitas. Você só pode trocar o pneu se o carro já estiver levantado. Existe uma sequência lógica. Segundo Aristóteles, cabe à lógica a formulação geral de leis, de encadeamentos, de conceitos e juízos que levam à descoberta de novas verdades. Na prática, a gente vai trabalhar com o que nós chamamos de proposições. Nós vamos encadear proposições e vamos verificar se a relação entre elas está verdadeira. O argumento é, então, um conjunto de proposições que é derivada das demais. Enfim, usualmente a proposição derivada é chamada de conclusão e as demais são premissas. Se o argumento for válido, as premissas são provas evidentes da verdade da conclusão. Vamos dar um exemplo de argumento aqui? Se eu ganhar na loteria, serei rico. Aí, eu ganhei na loteria e fiquei rico. Então, a conclusão sou rico é uma decorrência das duas premissas. Pois, se eu ganhar na loteria e for rico, quando eu ganho na loteria, naturalmente eu fico rico. Assim, meu argumento ele passa a ser válido. Se, por outro lado, eu disser que se eu ganhar na loteria, serei rico. E aí, eu inferi, eu não ganhei na loteria, logo não sou rico. Perceba que minha proposição está dizendo que se eu ganhar na loteria, eu vou ser rico. Não está dizendo que essa é a única forma de ser rico. Então, não ganhei na loteria, logo não sou rico, ela não é uma conclusão válida. Mas a gente vai estudar isso com um pouco mais de detalhe mais à frente. Muitas das ideias envolvidas no argumento são apresentadas através de proposições. E eles se referem a um ou mais objetos. No caso, eu ganhei na loteria. José atirou uma pedra no lago. Sócrates é um homem. Isso são chamadas proposições singulares. Perceba que cada proposição dessa só tem um objeto e um verbo. Proposição é uma sentença declarativa. Ela que nós vamos avaliar se é verdadeira ou falsa. Por exemplo, 4 é maior que 2. É uma proposição. E, naturalmente, o valor lógico dela é verdadeiro. Perceba que o valor lógico é o juízo da proposição. Ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. As proposições são representadas por letras minúsculas. No caso aqui, eu utilizei A, B e C. O mais comum é que se use P, Q, R, S, T. Mas, enfim, nada nos impede de utilizar outras letras desde que minúsculas.
Eu coloquei algumas proposições aqui, não se preocupe se são verdadeiras ou falsas. Proposição A: 3 é maior que 5. B: Parauapebas é longe de Belém. C: eu cheguei atrasado. Quando vamos construir uma linguagem para pensar na lógica, nós temos que pensar em como nós vamos apresentar as proposições. Nós temos proposições simples, que são proposições que têm um pensamento com sentido completo. As proposições simples são, como eu já adiantei, constituídas por um sujeito, um verbo e seus complementos. Por exemplo, a Lua é um satélite da Terra. Então, eu tenho o sujeito, a Lua, é o verbo e o complemento, é um satélite da Terra. Sócrates é um homem. Eu estudo lógica. Todos os homens são mortais. Todas essas proposições são simples. Agora veja que nós temos proposições mais complexas. Por exemplo, se não chover, vou à praia. Vou aprender a dirigir e comprar um carro. Perceba que em ambos os casos eu tenho dois verbos, lembrando lá do português, duas orações. Essas são proposições compostas e são o resultado de operações sobre proposições simples, que é isso que a gente vai estudar agora. Toda proposição ela tem que ser verdadeira ou falsa. Não existe outra possibilidade. Nunca uma proposição pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E toda proposição verdadeira é sempre verdadeira, ela não pode ser uma hora verdadeira ou uma hora falsa. No caso, a gente sempre estuda para uma situação específica. Quando eu estou estudando essa situação, eu não posso ter uma proposição que uma hora é verdadeira, outra falsa. Se eu precisar disso, eu tenho que dividir em duas situações distintas. Num estudo de caso, eu não posso ter duas situações, a mesma situação, uma hora verdadeira, uma hora falsa, ok? Isso é importante quando a gente estiver fazendo as tabelas verdades mais na frente. Assim, a gente vai analisar o valor lógico de cada proposição. Por exemplo, o valor lógico de A, falso, e o valor lógico de B, verdadeiro. Veja como nós representamos aqui, ok? Quando eu estou combinando as proposições simples, eu tenho o que nós chamamos de conectivo. Existem 5 conectivos básicos. Ainda existem alguns outros conectivos usados em menor escala. Um deles, importante, seria o ou, que é ou exclusiva. A gente não vai estudar aqui na lógica, mas vai estudar lá na lógica booleana. Nós temos os conectivos e, ou, não, se, então e se e somente se. São os 5 conectivos básicos que a gente vai estudar aqui. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar com essa aula de lógica, ok? Então, até lá.